E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2001 que fala sobre espelhos planos. A questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um raio luminoso R incidido obliquamente sobre um espelho plano que se encontra na posição horizontal. E, no ponto de incidência, O, foi traçado a vertical V. Gira-se então o espelho de um ângulo alfa. Tá aqui a questão, né? Aí começa o problema. Em torno de um eixo que passa pelo ponto O, para a posição E', conforme indicado na figura. Não sendo alterada a direção do raio luminoso, incidente R, com respeito à vertical, pode-se afirmar que a direção do raio refletido, e daí a gente tem que definir. Bom, na verdade, essa é uma questão que se tu lembrasse de uma informação, tu respondia sem pensar muito, porque existe uma regra na parte de espelhos que diz que se eu pegar um espelho e girar ele em torno de um eixo fixo, né, num certo ângulo para qualquer lado, o raio refletido ele sempre vai ter uma deflexão que é o dobro do ângulo que eu tô girando o espelho. Então, como eu estou girando o espelho num ângulo alfa, o raio refletido ele vai girar num ângulo 2α, se aproximando da normal, ali, né? Se aproximando da vertical V. Então isso nos levaria à resposta C, sem pensar muito. E acabou a questão. Porém, né, é interessante a gente entender por quê. Então vamos pensar o seguinte. Vamos tentar entender a situação do porquê isso acontece. Primeiro vamos imaginar a situação inicial que a questão me deu. O que nós temos aqui? Ó? Aqui nós temos o raio R, que ele chama, né? E aqui nós temos o raio refletido. Normalmente esse a gente chama de R, mas vamos seguir a regra da questão. Essa linha aqui, que ele chama de V, é a mesma coisa que a normal, né? A reta normal que a gente coloca sempre perpendicular ao espelho. Então beleza, é a situação completa. Raio incidente, raio refletido e a normal. Nesse caso, o que acontece? A gente tem que lembrar que o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Isso é uma regra, né, das leis de reflexão. Vamos imaginar números para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem o raciocínio. Eu vou dizer então, vou supor, que o ângulo do raio incidente é 60 graus. Isso me leva então ao ângulo do raio refletido, que também é 60 graus. Essa é a situação inicial quando o espelho está na horizontal. Aí a gente gira o espelho. Vamos supor que estamos girando o espelho 20 graus. Todos esses números eu estou inventando para ficar mais fácil da gente entender a resposta no final. Girando o espelho, agora o espelho vai tomar essa direção, 20 graus em relação ao que eu tinha antes. A normal, que é essa linha tracejada, ela também vai girar 20 graus, porque ela tem que ser sempre perpendicular ao espelho. Então, né, a gente já tem aqui ó, uma relação, né? 20 graus é o que ela gira. Consequentemente, girando o espelho, a normal vai girar junto. O raio incidente, que é o raio R, ele não vai mudar de direção, né? Como a questão fala. Então, o que vai acontecer? Se antes ele tinha 60 graus, agora, com a normal, ele vai ter 40 graus, né? Porque ele perde 20 ali com esse giro da normal. Beleza. O raio refletido, vamos desenhar aqui primeiro o raio refletido anterior. O raio refletido anterior, ele tinha que ter 60 graus com a normal anterior, né? Como a gente girou o espelho e a normal acaba mudando de ângulo junto, a gente percebe que agora, entre a nova normal e o raio refletido anterior, nós temos o equivalente a 20 mais 60, ou seja, nós temos um total aqui de 80 graus. E é aí que vai ser a jogada, olha só. O novo raio refletido, ele tem que ter o mesmo ângulo de incidência, né? O novo raio refletido, ele tem que ter o mesmo ângulo com a nova normal que o raio incidente. Ou seja, ele tem que ter 40 também.
Lembrando que a nova reta normal é essa linha pontilhada vermelha que eu fiz. O que isso mostra? Bom, se ele tem que ter 40 e daqui até aqui nós temos 80, significa que ele teve que mudar de posição em 40 graus. E aí a gente faz a comparação, né? Se o ângulo alfa eu inventei como sendo 20 graus, e o raio refletido ele tem que fazer uma deflexão de 40 graus, então ele faz uma deflexão de equivalente a 2 vezes o ângulo alfa. A gente consegue perceber. É óbvio que é bem mais complicado se tu tiver que fazer toda essa suposição. Se tu lembrasse da regra, tu chegaria na resposta em alguns segundos. Beleza? Então tá aí, feita a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.